Capítulo 16. Como os cristãos podem encontrar uma graça nova para renovar as suas vidas espirituais? Os rios ficam mais largos e profundos quando chegam mais próximo do oceano. Da mesma forma, a graça deveria jorrar mais completa e livremente nos crentes quanto mais perto do céu eles estão. Quando chegam perto da eternidade, os crentes desejam ter as suas infidelidades curadas e as suas falhas perdoadas. Eles desejam ardentemente uma atividade saudável da graça divina para torná-los mais férteis e santos, para o louvor do Senhor e para o aumento de sua própria paz e alegria. Desejam saber que, embora o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, de acordo com 2 Coríntios 4,16. A glória dos reis é a riqueza e a paz dos seus súditos. Assim também, a glória de Cristo está na graça e santidade dos seus súditos. Em Salmo 92, de 12 a 15, o salmista diz: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. A palmeira é mais bonita e frutífera, e o cedro tem uma vida mais longa que qualquer outra árvore. Assim, os retos são comparados com essas árvores, mas pela negligência pecaminosa, muitos cristãos são mais semelhantes a arbustos nos desertos. A não ser que sejamos plantados na casa do Senhor, não podemos florescer. Não vamos nos iludir. Podemos até pertencer a uma igreja. Entretanto, a menos que estejamos arraigados e edificados em Cristo, não floresceremos em graça e fecundidade. Quando os crentes estão vivendo em Cristo, eles recebem um contínuo suprimento de comida celestial que os mantém fortes e saudáveis. Os frutos de uma obediência santa são vistos neles. Isto faz com que as suas vidas pareçam atrativas aos outros. Bendito seja Deus pela boa palavra de sua graça, que nos encoraja quando sentimos a morte e as tentações da velhice. Nada, a não ser a fidelidade e o poder de Deus, pode nos manter firmes até o fim. Quero terminar com os 4 pontos seguintes. Primeiro, a natureza da vida espiritual normalmente é a de crescer e aumentar até o fim. Há uma fé temporária que murcha e seca. Isso é descrito pelo Senhor Jesus Cristo. Abre aspas. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Fecha aspas. Mateus 13, de 20 a 21. A fé verdadeira, entretanto, é descrita em Provérbios 4,18. Abre aspas. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Fecha aspas. A luz da manhã se parece muito com a luz do anoitecer. A diferença está em que uma vai aumentando até dar mais luz, e tornando-se perfeição, e a outra gradualmente se torna mais escura até a meia-noite. Assim, há uma diferença entre um cristão verdadeiro e uma pessoa que não tenha vida espiritual em si. Onde existe graça salvadora, ela continuará crescendo até o fim. Às vezes pode haver um período quando a alma parece estar indo mais para trás do que para frente. Então a graça de Deus não dará descanso a essa alma até que ela se recupere e comece a crescer novamente. Aqueles que não são cristãos verdadeiros são enganados pelas suas próprias almas e não fazem nenhum esforço para se recuperarem da ruína eterna que está à frente deles. Às vezes, quando alguém é convertido, ele fica perturbado e aflito por causa das tentações de Satanás. Mas a graça que recebeu como a luz da manhã continua a crescer, apesar de todas as nuvens e escuridão. A vida espiritual é também como água viva, um poço que nunca seca e que jorra para a vida eterna, de acordo com João 4, 10 e 14.
Um lago, entretanto, pode se secar em tempos de muita estiagem. Assim também a vida de muitos que se chamam de cristãos seca-se quando eles caem em problemas e tentações. A vida espiritual de um crente verdadeiro nunca fracassa, porém continua a crescer sempre. As promessas de Deus foram os meios pelos quais cremos no princípio. É também através dessas preciosas promessas que a natureza divina é mantida viva em nós, de acordo com 2 Pedro 1 e 4. Olhemos apenas para uma promessa, abre aspas, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Fecha aspas. Isaías 44, de 3 a 4. Isso não é apenas uma promessa para os judeus, mas também para a Igreja de Jesus Cristo. Em nós mesmos, somos como um solo seco e sedento que não produz frutos. Então Deus derrama a água do seu Espírito e a bênção de sua graça, e crescemos sob a influência de suas promessas, como uma árvore junto a um ribeiro. Com relação à graça dada na conversão aos escolhidos de Deus, debaixo do novo pacto, isso é absolutamente livre e incondicional, mas há algumas condições ligadas às promessas pelas quais os crentes crescem na graça. Uma obediência cuidadosa ao Evangelho é esperada de nós, para que nos tornemos espiritualmente fecundos, de acordo com 2 Pedro 1, de 4 a 10. A principal diferença entre a glória e a beleza da Igreja vista nas promessas do Evangelho e a vida da Igreja vista nos cristãos professos é que eles não cumprem essas condições. Deus providenciou alimento para a nossa vida espiritual, a fim de crescermos e ficarmos fortes. Esse alimento é a palavra de Deus. Se não comermos o nosso pão diariamente, nos tornamos fracos e inúteis. Assim, devemos valorizar e nos alimentar da boa palavra da graça de Deus, a qual pode manter a nossa vida espiritual saudável e em crescimento, ainda mesmo na velhice. Segundo ponto, os crentes são passíveis de tentações e de se cansarem na sua vida espiritual. Contudo, um cristão autêntico sempre saberá quando está sofrendo de alguma doença espiritual e desejará uma imediata recuperação. É a experiência triste de todos os crentes de todas as igrejas do mundo que um enfraquecimento geral da vida espiritual causa a perda do seu primeiro amor, fé e obras. Assim, era verdade nas igrejas da Ásia para as quais João escreveu as cartas do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Há também tentações súbitas que trazem grandes tristezas espirituais. Davi se refere a isso em certa parte do Salmo 38. Ele sentiu que tinha se separado de Deus e que havia tolamente continuado naquele estado pecaminoso ao invés de procurar a misericórdia de Deus. Ele possuía um contínuo senso do desagrado de Deus e desejava ser recuperado daquela condição miserável. Talvez não caiamos tão baixo quanto Davi, mas qualquer que seja o nosso pecado, o coração conhecerá as suas próprias amarguras, de acordo com Provérbios 14:10. Muitas coisas causam uma perda gradual da vida e do poder espirituais. Nós nos tornamos tão acostumados às formas de adoração públicas e devoção particulares, a ponto de começarem a perder o seu significado. Podemos estar ocupados em demasia com os afazeres e prazeres desta vida e não condenarmos os pecados que são naturalmente atraentes para nós. Terceiro ponto. Muitos que se chamam cristãos não mais apreciam a vida e a fertilidade que resultam da crença nas promessas de Deus. Eles precisam ser sacudidos para que saibam que estão doentes e precisando de cura. Muitos crentes deram lugar à preguiça, negligência ou outra tentação qualquer. Davi sabia o que era e no Salmo 103, de 1 a 5, expressou a sua alegria ao ser restaurado.
Deus tem dado grandes avisos sobre os perigos de murcharmos espiritualmente. Deu-nos grandes promessas que nos capacitam a nos recuperar. Se vocês não sabem nada sobre estas experiências, talvez seja porque as suas almas nunca estiveram num estado forte e sadio. Qualquer pessoa que sempre tem estado fraca e doentia por toda a sua vida desconhece o que é ser saudável e forte. Há alguns que vivem em todos os tipos de pecado. Se conversamos com eles sobre os seus modos maus e a necessidade de serem restaurados, eles nos tratarão à semelhança de como Ló foi tratado pelos seus genros. Abre aspas. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Fecha aspas. Gênesis 19, 14. Tais pessoas deveriam perguntar a si mesmas se elas, por acaso, já conhecem alguma coisa da graça de Deus. Ou pode ser que vocês estejam repousando num sentido falso de sua própria segurança. São como a igreja de Laodiceia, a qual disse: Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabia que era desgraçado e miserável e pobre e cego e nu, de acordo com Apocalipse 3,17. À semelhança de Efraim, vocês têm cabelos grisalhos e estão em condição de morte, mas não retornam ao Senhor seu Deus e nem o procuram por causa de tudo isso. Oséias 7, de 9 a 10. Vocês são como aqueles que Cristo chamou de os sãos, os quais não necessitam de um médico. Todavia, ele não veio para chamar os sãos, mas os pecadores ao arrependimento. Marcos 2,17. Poderia dizer-se de nós que já nos tornamos cansados de Deus, como os povos da antiguidade? Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Isaías 43, 22. Há frequentemente um fracasso em manter o culto doméstico com a família e um desejo real muito pequeno de frequentar a igreja. Mas mesmo quando esses deveres são realizados regularmente, ocorre um cansaço que faz com que nos aproximemos de Deus com os nossos lábios, quando os nossos corações estão longe dele, de acordo com Mateus 15, 8. Temos grande necessidade de vigiar e orar. 1000 coisas resultantes dos negócios comuns do dia a dia nos impedem de nos movimentarmos mais na graça que Deus nos deu, e especialmente algum pecado do qual não nos livramos fará com que a nossa adoração pareça um fardo pesado. Aquelas coisas que trazem a maior glória a Deus são a humildade, um sentimento de tristeza real pelo pecado, uma boa vontade e prazer ardentes nos caminhos de Deus, amor e negação de si mesmo. Porventura estamos sendo fecundos nestas coisas mesmo na velhice? Podemos testar a nós mesmos da seguinte maneira. Primeiro, será que temos bom apetite espiritual para a palavra de Deus e uma experiência da graça de Deus? Algumas pessoas ouvem os sermões apenas para confirmar as suas próprias ideias. Outras começam a passar julgamento no pregador. Apenas algumas é que se preparam para receber a palavra de Deus em seus corações. À medida que envelhecemos, perdemos muito do nosso apetite natural pelo alimento. Dizemos que ele não tem um gosto tão bom como quando éramos jovens. Mas a mudança é em nós mesmos, não na comida. Assim é com a palavra de Deus, que o salmista diz ser mais doce do que o mel e o licor dos favos, no Salmo 19, 10. Se estivéssemos famintos, acharíamos doçura no amargor de suas repreensões. Segundo, será que fazemos da religião a nossa principal ocupação na vida? Com muitos de nós, tudo mais é colocado antes da coisa essencial, o nosso bem-estar espiritual. Se estamos continuamente ocupados com os afazeres do mundo e só arrumamos um tempo aqui e acolá para considerar as realidades espirituais, é uma demonstração certa que a nossa vida espiritual está se desvanecendo. Quando isso acontece,
Temos falta de amor para com os outros cristãos e não estamos desejosos de responder aos apóstolos de Deus para nos arrepender e endireitar os nossos caminhos. Quarto ponto. Há um caminho de volta à força espiritual e à fecundidade, mesmo na velhice. Primeiro, ninguém está sem esperança, mesmo que caído num nível inferior, porém devemos usar os meios corretos para nos recuperarmos. As árvores que já ficaram velhas ou infrutíferas recebem vida nova se cavarmos ao redor delas e as adubarmos. Nós as transplantamos para outro lugar. Certos crentes professos mudaram para falsas religiões à procura de ajuda, secaram e morreram. Se apenas tivessem usado os meios apropriados para a sua cura, talvez não teriam morrido. Segundo, atos pecaminosos devem ser postos à morte e todo o ensinamento de Cristo deve ser cuidadosamente obedecido. Não devemos, é claro, cair no erro dos fariseus. Confissões, peregrinações, jejuns e repetições de muitas orações não nos farão aceitáveis a Deus. Deve haver um esforço redobrado para deixar o pecado de lado. É absolutamente necessário também ler regularmente as Escrituras ou ouvir alguém lê-las, ouvir a palavra de Deus pregada, vigiar e orar contra as tentações. Dessa forma, a mente será mantida de maneira espiritual e elevada em seus pensamentos e afeições. Todas essas coisas, entretanto, não podem ser feitas pela nossa própria força. Não somos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, de acordo com 2 Coríntios 3:5. A fé precisa obter a ajuda de Cristo em quaisquer esforços que tentemos fazer. Sem fé, eles serão inúteis e rejeitados por Deus. Terceiro, a restauração de crentes que tenham perdido a saúde e força espirituais é um ato da soberana graça, obra do Deus Todo-Poderoso, a cuja graça e amor ninguém pode resistir. Deus providenciou grandes e preciosas promessas que devem ser usadas para esse propósito. Examinemos mais algumas dessas promessas no capítulo 14 de Oséias. Versículo 1. O verdadeiro Israel de Deus, o seu povo escolhido, foi afetado pelos pecados de toda a nação. Oséias havia no início pronunciado terríveis julgamentos sobre a nação por causa de sua grande maldade. Mas nada pôde impedir o poder supremo de Deus de fazer o que ele deseja com o seu povo através de sua graça. Deus ainda era o Senhor seu Deus, e apesar de haverem caído, eles foram graciosamente convidados a retornar. Versículo 2. Deus, por meio do seu profeta, mostra ao povo como ele deveria estar orando. Abre aspas. Expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. Fecha aspas. Nenhum pecado é omitido. Quando o perdão de todos os pecados foi obtido e os israelitas começaram a sentir o amor de Deus uma vez mais, houve o desejo de saber que Deus livremente os aceitou e que eles não estavam mais debaixo de seu desagrado. Versículo 3. Deus espera uma completa e livre confissão dos dois grandes pecados que arruinavam seu povo: confiança no homem e falsa adoração. Abre aspas. Não nos salvará a Assíria. A obra das nossas mãos não diremos mais: Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Fecha aspas. Versículo 4. Apesar de Deus curar as nossas apostasias e nos amar livremente, ainda assim somos intimados a nos arrepender, e Ele nos dá a graça necessária para assim agirmos. Deus dá a si mesmo o título: Eu sou o Senhor que te sara, de acordo com Êxodo 15:26. A única razão para que Ele nos cure é o seu amor imerecido e espontâneo. A cura provinda dele inclui perdão de pecados passados e suprimento de graça para nos tornar frutíferos em obediência. Abre aspas. Eu serei como orvalho para Israel. Fecha aspas.
no versículo 5. É verdadeiramente uma grande coisa termos os nossos desvios curados e um senso da beleza e glória do amor de Deus, perdão e graça operando em nossas vidas novamente. Não se desespere pensando que não vai receber estas fontes saudáveis da graça. Obtenha-as pela fé nas promessas de Deus, pois elas são proporcionadas mediante Jesus Cristo, o glorioso mediador. Todas as provisões da graça vêm de Jesus Cristo e dele apenas. Abre aspas. Sem mim nada podereis fazer. Fecha aspas. E também, abre aspas. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Fecha aspas. João 15:5 e Gálatas 2:20. A única maneira de receber suprimento de força espiritual e graça é através da fé. Ele habita em nossos corações pela fé, ele age em nós pela fé e, portanto, vivemos pela fé no Filho de Deus. Há apenas uma forma de sermos revivificados e curados de nossas infidelidades para que possamos nos tornar produtivos mesmo na velhice. Devemos dar uma olhada bem firme para a glória de Cristo em seu caráter especial, em sua graça e obras, como as Escrituras nos mostram. No Salmo 34, verso 5, Davi diz: Olhai para ele e sede iluminados, e os vossos rostos não ficarão confundidos. A fé deles foi vista no ato de olhar para Jesus, isto é, para Cristo, ou para a glória de Deus nele. O ato de confiança deles veio de uma consideração sobre quem e o que ele é. Eles foram aliviados pela luz salvadora e espiritual que receberam dele. Isso também pode acontecer conosco, se olharmos com a mesma fé para o nosso Senhor Jesus Cristo. Abre aspas. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Fecha aspas. Isaías 45:22. Toda a nossa salvação, incluindo todas as coisas em nossa vida espiritual, depende desse olhar. Este é o modo pelo qual recebemos graça e glória. Abre aspas. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Fecha aspas. Miqueias 7:7. Uma contínua visão da glória de Cristo terá o abençoado efeito de nos conformar cada vez mais à semelhança dele. Talvez outras maneiras e formas tenham falhado em nos tornar semelhantes a Cristo. Vamos pôr esta maneira à prova. A maior parte da nossa fraqueza espiritual e esterilidade provém de deixarmos que outras coisas ocupem as nossas mentes com muita facilidade. Quando estamos com nossas mentes cheias de Cristo e de sua glória e os nossos corações ardem em grande amor para com Ele, não temos lugar para nenhuma outra coisa, de acordo com Colossenses 3, de 1 a 5. Apenas uma contínua visão de Cristo e sua glória nos impelirá e nos encorajará para vigiar e lutar continuamente contra as enganadoras artimanhas do pecado. A experiência dessas coisas que tornam Cristo glorioso tem o poder de nos incutir o desejo de praticar somente as coisas que o agradam.